Olá pessoal, nós estamos aí para mais uma aula, né? Nessa aula nós vamos fazer uma revisão, na verdade, do que foi visto em sala de aula para nós darmos continuidade e fazermos alguns exercícios, ok? No final dessa aula estará disponível, né, uma lista de exercícios, um documento, né, um arquivo em Word. E esse documento terá alguns exercícios para vocês fazerem em casa. Muito importante que façam esses exercícios para fixar, né, esse conteúdo. Qualquer dúvida, como sempre, como de praxe, eu estarei disponível no dia da aula, né, que é quinta-feira, de uma quinta sim, uma quinta não, de 8h30 às 9h30 da noite, né, de 20h30 às 21h30, para sanar qualquer tipo de dúvidas no AVA, pelo fórum, pelas mensagens e pelo e-mail a qualquer momento, 24 horas. Teve dúvida? Manda um e-mail para mim que eu vou tentar sanar essas dúvidas de vocês, ok? Não tem meu e-mail? Me dá um toque que eu vou mandar e-mail. Me manda uma mensagem no AVA pedindo um e-mail, ok? Então vamos lá. A nossa disciplina, que é a conversão eletromecânica de energia, ok? E aqui nós temos o circuito magnético. Ele é composto por dois elementos básicos, aqui com alguns aqui está errado, né? Ele é composto por dois elementos básicos, que são um ímã ou eletroímã e o núcleo. Ou seja, o que é um ímã? Ímã todo mundo conhece, né? É um material capaz de produzir um fluxo magnético sem nenhuma eletricidade ou sem nenhuma corrente elétrica circulando nele. Então, e o que é um eletroímã? Um eletroímã, na verdade, é um fio condutor enrolado, né, sobre um núcleo. Ou seja, pode ser até ar, né? O ar também seria um núcleo. Porém, nos circuitos magnéticos que nós vemos, em sua imensa maioria, é usado um núcleo de material ferromagnético, certo? Por quê? Porque esse material ferromagnético ele tem uma maior facilidade para segurar as linhas de força ou manter essas linhas de força, o fluxo magnético em seu interior, certo? Por exemplo, o ar ele tem uma facilidade para dissipar ou chamar de espraiamento, né? Ele deixa escapar algumas linhas de força. Isso aí diminui o fluxo magnético do circuito. Então, a grande maioria, né, esmagadora dos nossos eletroímãs ou indutores, né, que é a mesma coisa, na verdade a diferença é apenas no uso, porque o eletroímã ele é feito para um uso como ímã. Porém, um indutor é basicamente um eletroímã, ou seja, é um condutor enrolado, né, concatenado várias vezes sobre um núcleo. Beleza, então o circuito abaixo aqui ele mostra para a gente um circuito magnético comum, né? Nós temos aqui a bobina enrolada com N espiras, né? Enrolamento de N espiras. Nós temos um núcleo que tem um comprimento médio. Isso aqui é interessante. O que é o comprimento médio do núcleo? Eu não vou pegar o perímetro do núcleo externo e nem o perímetro do núcleo interno. Se eles me derem os dois perímetros, eu vou pegar o perímetro do núcleo médio, ou seja, na metade, exatamente na metade, né, no meio desse núcleo, certo? Então, como que eu meço o núcleo, Matheus? Aqui, ó, eu meço o núcleo no meio do núcleo. Então, se eu tenho um núcleo lá, eu vou pegar uma fita métrica lá e passar no meio do núcleo. Eu vou pegar um paquímetro, se for um núcleo pequeno, e vou passar, né, medir exatamente no meio do núcleo. Então, isso que é o comprimento médio do núcleo, correto?
E nesse núcleo eu tenho uma linha de fluxo magnético, ou várias linhas de força, né, que percorrem esse núcleo. Esse núcleo pode ter ou não um entreferro. O que é um entreferro? O entreferro, ele é uma parte, o pessoal veio cá, ó, e cortou essa parte do núcleo. Então isso aqui é preenchido por ar, né? Nós estamos na atmosfera. Então quando eu tiro essa parte do material, eu interrompo, né, aquele núcleo que era fechado, eu tenho um entreferro. Esse entreferro nós vamos estudar que a relutância magnética dele é muito mais elevada do que a do material do núcleo. Por quê? Porque a permeabilidade relativa do entreferro ela é muito maior do que a permeabilidade relativa do... a permeabilidade relativa do núcleo é muito maior do que a permeabilidade relativa do entreferro. Ok? Outra dimensão importante, a área de seção, ou área de seção transversal, área de seção reta. Então eu vim cá e cortei esse núcleo e vim cá e medi as dimensões e calculei a área que esse fluxo magnético tem para passar aqui, ó. Correto? Então com essas dimensões, com esses dados, eu tenho um circuito magnético, né? Então vamos passar aqui. A permeabilidade magnética. O que é a permeabilidade magnética de um material? A permeabilidade magnética é a capacidade de um material que um material possui de manter confinada a energia magnética que flui dentro dele. Podemos fazer analogia à resistência do material à passagem de corrente elétrica, no caso aqui, né? A passagem de corrente elétrica. Então, na mesma proporção que a resistência elétrica é a oposição de um material à passagem de elétrons, de fluxo de elétrons, ou a resistência desse material à passagem de corrente elétrica. A permeabilidade magnética ela é uma característica do material, né, que é a facilidade, ela é o contrário, né, da resistividade que é usada, que nós usamos para calcular a resistência. Mais à frente vai ficar muito claro isso aqui. Por enquanto, vamos ficar só com isso. Podemos considerar que todo o circuito magnético é composto por um material de permeabilidade magnética elevada. O que é isso? É aquilo que eu falei, o núcleo geralmente de aço. Então ele é feito de um material que tem facilidade em segurar esse fluxo magnético em seu interior. Ou seja, ele não tem um espraiamento, ou seja, ele não faz oposição, né? Ele não faz tanta resistência, vamos colocar esse termo, apesar de ser um termo incorreto, mas é um termo para a gente entender. A relutância magnética ela é a oposição à passagem de fluxo, vamos colocar assim, ok? O fluxo magnético, que é representado pela letra φ, nada mais é que o fluir de energia magnética por um material ferromagnético ou não, ou material condutor. Então nós podemos fazer a analogia do fluxo magnético com a corrente elétrica em um circuito elétrico. Daqui a pouquinho também eu vou explicar, vai ficar bem claro. E a força magnetomotriz é responsável pelo surgimento de um campo eletromagnético que induz um fluxo magnético pelo núcleo. Também vou explicar, vai ficar tranquilo. Vamos lá. Então eu peguei esse circuito magnético aqui, ó. Quando ele induz aqui, ó, essa bobina induz um fluxo magnético pelo núcleo, ele vai ter duas relutâncias nesse caminho dessa passagem do fluxo pelo núcleo. Quais são elas? A relutância do núcleo, então isso tudo aqui vai ter uma relutância, ó, esse em azul, né? E a relutância do entreferro. Então eu faço analogia como se fosse um circuito elétrico aqui, ó. Eu tenho
né? No circuito elétrico eu tenho uma tensão, eu tenho uma corrente e eu tenho duas resistências aqui associadas em série. Ok. No circuito magnético a mesma coisa. Eu tenho a força magnetomotriz, que é responsável pelo surgimento do campo eletromagnético. Então a força eletromotriz aqui, ó, na bobina. A força eletromotriz está aqui na bobina. Ela que, quando eu injeto corrente aqui nessa bobina, quando eu aplico a diferença de potencial nos terminais dessa bobina, vai circular uma corrente elétrica por essa bobina e vai surgir um fluxo magnético no núcleo. Certo? Então eu posso falar que, para mim, isso aqui é como se fosse a tensão no circuito elétrico. Ó. É como se fosse a tensão. Eu posso fazer a analogia das duas. Do mesmo modo, quando eu aplico essa tensão em um circuito elétrico e eu aplico essa força magnetomotriz em uma bobina, no circuito elétrico vai surgir uma corrente elétrica, não vai? No meu circuito magnético vai surgir um fluxo magnético. Aqui, ó, uma passagem de fluxo magnético. E do mesmo modo também que eu tenho resistência elétrica em um circuito elétrico, eu vou ter relutância magnética em um circuito magnético. Aqui, ó, minhas duas relutâncias magnéticas, que são RC, que é a relutância do núcleo, né? Aqui, ó, relutância do núcleo em azul, e o RG, que é a relutância do entreferro, ou a relutância do ar que está ali entre, né, nesse vão do núcleo. Então, ó, nós fazemos a associação de tensão com força magnetomotriz. A unidade medida de força magnetomotriz é ampere-espira. Por que a força magnetomotriz tem essa unidade medida? Porque na fórmula dela aqui, para nós calcularmos a força magnetomotriz, você tem duas variáveis, que é a quantidade de espira e a corrente elétrica. Quantidade de espiras, né? Número de espiras não tem unidade. E a corrente elétrica em amperes. Então, quando eu tenho um circuito magnético, qual as duas formas de eu aumentar a minha força magnetomotriz? Aumentando o número de espiras, né, que obviamente num circuito que está ligado não é possível ou é muito difícil. Como que você vai aumentar o número de espiras de um circuito ligado? E aumentando a corrente, né? Se nós pegarmos aqui pela fórmula da força magnetomotriz, essas duas variáveis vão fazer aumentar a força magnetomotriz. Beleza? Relutância magnética. Relutância magnética são, né, esses dois resistores do nosso circuito magnético. Nós temos a RC, que é a relutância do núcleo, e nós temos RG, que é a relutância do entreferro. E nós temos a relutância total, como no circuito elétrico aqui, ó, nós temos a resistência total, que por estarem esses dois resistores em série, vai ser R1 mais R2, no circuito magnético também vai ser RG mais RC, ou RC mais RG. Correto? Porque estão em série. Nós vamos ter outros circuitos magnéticos que o núcleo em E. Então, nós vamos ter mais de um caminho de passagem de fluxo magnético. Então, nós podemos sim ter relutâncias magnéticas em paralelo. Nesse caso, nós só temos uma passagem de fluxo magnético nesse circuito. Então, nós teremos somente relutâncias em série. E nós temos, obviamente, que a relutância total é igual a RC, que é a relutância do núcleo, mais a relutância do entreferro. Unidade de medida, ampere-espira por Weber. Isso aqui também vai ficar mais claro na frente porque que essa unidade de medida é ampere-espira por Weber. Então vamos lá, ó. Vamos marcar aqui, ó. Vamos marcar aqui, ó, as nossas fórmulas importantes. Primeira fórmula importante, anota aí. Força magnetomotriz é igual ao número de espiras vezes a corrente. Ok? Segunda fórmula importante. RT é igual a RC mais RG.
Beleza? Vamos lá, fluxo magnético. Nós fizemos a associação do fluxo magnético como se fosse a corrente elétrica. Então, se a tensão é o fluxo, aqui ó, se a tensão é a força eletromotriz, se a resistência elétrica é a relutância, então a corrente elétrica vai ser igual ao fluxo magnético. Portanto, por associação, eu sei que a força magnetomotriz também é a minha relutância vezes o fluxo magnético. Certo? Com essas três grandezas aí, eu fiz uma equivalência com a lei de Ohm. Nossa velha conhecida. Ok? Então, vamos lá para a relação de relutância magnética com resistência elétrica. Como eu disse, nós fizemos no circuito anterior, nós fizemos uma analogia entre resistência elétrica e relutância magnética, certo? Aqui, ó, nesse circuito. Resistência elétrica e relutância magnética. Tá, então se elas são similares, eu posso fazer também uma similaridade com o cálculo de resistência e o cálculo de relutância. Você vai lembrar lá, ó, quando você foi lá ver as características dos materiais, né, em eletricidade, que a resistência elétrica ela é igual a resistividade elétrica vezes o comprimento dividido pela área. O que essa fórmula significa? Que a resistência de um material ela pode ser alterada como? Se eu trocar o material, ou seja, a resistividade elétrica desse material vai ser alterada. Por exemplo, eu tenho uma resistividade no cobre baixa, tanto é que os condutores, né, nós usamos de cobre, e eu tenho uma resistividade elétrica altíssima, por exemplo, na borracha ou no ar. Então, por isso que nós usamos borracha ou ar como isolante elétrico, certo? Então, quanto maior a resistividade elétrica, maior a resistência. Da mesma maneira, quanto maior o comprimento, maior a resistência também. Então, isso aí muita gente ignora quando você vai fazer uma instalação elétrica, quando você vai fazer um projeto de instalação elétrica. O pessoal ignora esse comprimento, mas isso aí é muito perigoso, porque quanto maior o comprimento, a minha resistência elétrica também vai aumentar. Então, vou ter perda, vou ter aquecimento no cabo. Eu já vi bobina de cabo derreter, porque essa bobina estava enrolada e deu uma indutância, junto com, né, esse efeito Joule da distância, né, do comprimento desse condutor. Então, o comprimento do condutor também influencia na resistência elétrica. E a área também, da mesma forma, né, ou de forma inversa, no caso, ela influencia na resistência elétrica. Como? Se eu tenho um condutor de 1,5 milímetro, a corrente nominal desse condutor, obviamente, vai ser menor do que a de um condutor de 2,5 milímetros. Ou seja, quanto maior a área, menor a resistência. Obviamente foi o que a fórmula, né, nos contou aqui. E no cálculo de resistência também, eu posso usar uma grandeza que é menos usada, mas que existe, que é a condutância elétrica. O que é a condutância elétrica? Nada mais é do que o inverso da resistividade. Ou seja, se a resistividade é a oposição, o quanto esse material faz oposição à passagem de corrente elétrica, a condutividade é o quanto esse material, né, tem facilidade em conduzir essa corrente elétrica. Então, eu simplesmente substituo aqui, ó, a resistividade elétrica pela condutividade elétrica e parcela para baixo. Ela é o inverso. Beleza? Então, essa fórmula de resistência é igual a essa fórmula. Idêntica, né? Então, no circuito magnético, para calcularmos a relutância magnética, já que tudo corresponde, né, ao circuito elétrico, ele obedece à lei de Ohm. Então, a relutância magnética também vai ser análoga à
ao cálculo da resistência elétrica. Como? Nós usamos um dado do material, né, uma característica do material, que é chamada permeabilidade magnética, certo? A permeabilidade magnética, ela é igual, ela tem a mesma função da condutividade elétrica. Ou seja, a permeabilidade magnética me diz o quanto aquele material tem facilidade em segurar ou, né, manter o fluxo magnético dentro de si. Então, se eu estou falando aqui que a permeabilidade magnética ela é equivalente à condutividade e que a resistência é equivalente à relutância magnética, portanto, a fórmula vai ser a mesma aqui, ó. Fórmula de resistência elétrica usando condutividade, fórmula de relutância magnética usando a permeabilidade relativa, né? Ou a permeabilidade do material. Desculpa. Então, a relutância magnética, né, vai ser igual ao comprimento sobre a área vezes a permeabilidade magnética. Nós temos aqui as unidades de medida, que é ampere-espira por Weber, metros no comprimento, metro quadrado na área e a unidade de permeabilidade magnética, que é Henry por metro. Henry, mais para frente, nós vamos ver, é a unidade de medida de indutância. Quando você vai comprar um indutor, lá na lojinha de eletrônica, você compra através do valor dele expresso em Henry, ok? Então, isso aqui é aquilo que eu já falei, ó, que frequentemente ignoramos a relutância magnética do núcleo, pois ela é muito inferior à relutância magnética do entreferro e influencia pouco na relutância total. No exercício que eu fiz, tá aí no portal, lá no YouTube, né, o link está no portal, nós fizemos um exercício que ele exemplifica bem essa diferença, essa pouca diferença, né, que o núcleo faz na relutância total. Certo? Lá está bem fácil de entender. Ok, vamos passar agora para a densidade magnética. Então, quando eu digo densidade de alguma coisa, quando eu digo, por exemplo, densidade populacional, o que significa densidade populacional ou densidade demográfica? A densidade populacional ou demográfica é a quantidade de pessoas em uma determinada área, certo? Então, quando eu digo, da mesma forma, densidade magnética, significa a quantidade de fluxo magnético naquela área de seção transversal do núcleo. Então, quanto que está passando, quanto de fluxo magnético está passando naquela área do núcleo? Certo? Então, para calcular a densidade magnética é muito simples. Eu falo que a densidade magnética é a quantidade de fluxo magnético sobre a área de seção transversal do núcleo. Então, essa densidade magnética, eu posso aumentá-la, aumentando o fluxo, ou aumentá-la diminuindo a área. Certo? E de maneira inversa, eu posso diminuí-la, diminuindo o fluxo, e aumentá-la, aumentando a área. Isso aqui tem uma relação interessante que nós vamos ver também, né? No gráfico B por H, que é a característica de cada material. Vamos ver agora. Aqui, ó. Gráfico, densidade magnética, intensidade do campo. Aqui, ó, achei. Então, ó, nós temos esse gráfico aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor.
Ok. O que esse gráfico aqui está me mostrando? Ó? É um gráfico de intensidade magnética por densidade magnética. Olha aqui, todo material, ele vai, eu vou injetando uma força magnetomotriz nele, né? E essa força magnetomotriz vai aumentando o fluxo, correto? Porém, esse fluxo não vai aumentar até o infinito. Esse núcleo, ele satura, ou seja, chega num ponto que esse núcleo não consegue mais aumentar o seu fluxo magnético em seu interior. Então, isso aí é muito importante na hora de projetar um circuito magnético para você saber até quando, qual que é a densidade magnética que você precisa, né? Qual fluxo magnético é necessário naquele circuito magnético. Então, talvez você necessite de um fluxo magnético que o seu material não vai conseguir te entregar. Por exemplo, o material ferro fundido. Olha aqui, ó, ele começou a aplicar uma intensidade de campo magnético. A intensidade de campo magnético, pessoal, nós vamos ver também, nada mais é do que a força magnetomotriz pelo comprimento do núcleo. Ou seja, eu vou aumentando a corrente da minha bobina, então eu vou aumentando o fluxo. Ok? Então aqui, ó, vou aumentando a corrente da minha bobina, vou aumentando o fluxo magnético pela área, que é a densidade, vou aumentando, 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 chega que ele começa a ficar linear. Certo? Por quê? Porque esse material já está saturando, né? Ele já não está mais conseguindo aumentar o fluxo magnético em seu interior. E talvez eu precise desse circuito magnético de uma densidade magnética de 1 Tesla. Suponhamos aqui que eu preciso de 1 Tesla. O ferro fundido não vai conseguir atingir essa densidade magnética. Então, o ferro fundido, nessas dimensões, né, desse circuito magnético, não vai atender ao meu projeto. Então, ó, cada material tem uma curva B por H, ou densidade magnética por intensidade de campo. Ok? Então, nós temos aqui, ó, aço fundido tem uma, aço silício tem outra, e a liga ferro-níquel tem outra. Mais linear ainda, né, a liga ferro-níquel. Você vê que aqui, ó, a partir de 2000 ampere-espira por metro, você não tem mais aumento de densidade magnética. Ou seja, o meu núcleo já satura. Ok? Então, vamos voltar lá para o nosso material. Aqui, ó, a intensidade de campo magnético que nós acabamos de ver ali no gráfico está aqui, ó, que é igual à força magnetomotriz pelo comprimento do núcleo. Correto? Beleza. Então, aqui, ó, vamos marcar. Estou esquecendo de marcar as fórmulas aqui, ó. Fórmulas importantes. Além daquelas, tem a de relutância magnética, tenho a de densidade magnética e tenho a de intensidade de campo magnético. Ok. Agora, eu tenho também outra grandeza que é o que? O fluxo concatenado ou fluxo somado, certo? No nosso caso aqui, concatenar significa somar. Como que eu estou somando o fluxo? A cada expira, a cada volta que eu der nessa bobina, eu estou somando o fluxo magnético, correto? Então, outra forma de medirmos o fluxo no núcleo de um material magnético é medirmos o fluxo concatenado dentro das espiras da bobina, conforme mostrado nos exemplos acima. Vamos imaginar que cada espira gera um fluxo magnético e que a soma ou concatenação de todos os fluxos de uma bobina com N espiras é determinado como fluxo concatenado. Então significa o seguinte, que o fluxo concatenado é o fluxo de cada bobina vezes N. Ok? Outra formulazinha muito importante. Então, o fluxo concatenado é igual ao fluxo magnético, em Weber, né? Vezes a quantidade de espira. A indutância de uma bobina. Nós podemos definir a indutância de um circuito
gerada pelo enrolamento com a razão entre o fluxo concatenado e a corrente que passa pelo material. Ou seja, eu dependo desse fluxo concatenado aqui, ó, que nós calculamos, para calcular a indutância da bobina. Essa aqui que é dada em Henry. Vocês lembram lá que eu falei? Quando você vai comprar um componente eletrônico lá, eu vou comprar um indutor, lá na loja de eletrônica, para fazer um filtro. A unidade de medida que eu uso, né, para identificar esse indutor que eu preciso, né, é Henry, certo? E o que é Henry? Né? Eu chego lá e falo, eu quero um indutor com tantos Henry. Nada mais é do que o fluxo concatenado sobre a corrente, ok? Desse circuito magnético. Aqui nós temos também a potência do circuito magnético, que também é igual à potência do circuito elétrico, que é nada mais do que a corrente vezes a tensão nos terminais da bobina. Onde eu tenho circulação de corrente elétrica, pessoal? Na bobina, certo? Então a potência do circuito magnético é essa corrente que está circulando na bobina vezes a tensão aplicada em seus terminais. Eu tenho também o chamado corrente parasita, correto? Essa corrente parasita, ela é, deixa eu ver se eu acho uma corrente parasita no núcleo. Ó, o que acontece? Quando eu tenho um fluxo eletromagnético ali, esse fluxo eletromagnético ele vai gerar correntes elétricas em um núcleo. Tá vendo aqui, ó? Igual, não sei se vocês lembram na apresentação da primeira aula que eu passei para vocês, por que o núcleo é laminado. Então é exatamente para tentar diminuir esse efeito, né, de corrente parasita no núcleo. Certo? Então, aqui, ó, por isso que o núcleo é laminado e isolado entre si, para diminuir esse efeito, né, dessas correntes parasitas. Então, a minha potência aqui é a potência total do circuito. Não significa que toda a potência que eu estou entrando ali no circuito vai ser transformada em fluxo magnético. Não. Eu tenho perdas por efeito Joule no condutor e na bobina, e eu tenho perdas por efeito Joule também no meu núcleo, né? Que eu estou induzindo uma corrente elétrica, lá tem perda de energia ali também. Então essa potência do circuito magnético é uma potência total, porém eu tenho perdas, né? Em um circuito magnético real. Por enquanto nós estamos trabalhando com o circuito magnético ideal. E a energia magnética armazenada, né? Para calcular a energia magnética armazenada pelo circuito, nós calculamos através do fluxo concatenado ao quadrado sobre 2 vezes a indutância, ou indutância vezes corrente ao quadrado sobre 2. Nesse caso aqui, para um enrolamento e indutância constante, que é o que nós vamos usar. Ok? Então, agora nós temos a lista de exercício, né? Lá no AVA. Eu já fiz um exercício de exemplo, vou fazer mais alguns, né? Depois com vocês. E pessoal, tentem fazer esse exercício. Eu sei que a situação é complicada de talvez estar tendo aula online, porém nós temos que olhar pelo lado positivo também, né? Que você está aí na frente do computador agora. Então você pode assistir essa aula quantas vezes quiser. Você ficou com dúvida, dá pausa, volta, vê de novo e vê de novo. E ficou com dúvida? Me pergunta. Eu estarei disponível hoje, na quinta-feira, né, da nossa aula, de 20h30 às 21h30, no portal AVA. Né? Pode mandar mensagem privada, pode me mandar mensagem no fórum. Estarei disponível no meu e-mail 24 horas por dia, 7 dias na semana. Precisou? Manda um e-mail, eu respondo o mais rápido possível. Certo? Então não deixe a dúvida acumular. Teve dúvida? Me pergunta. Ok?
Obrigado e até mais.